Bom dia a todos. O tema da nossa apresentação é a comunicação na era digital e os componentes do nosso trabalho são as alunas Cindy Bonfim, Felipa Saraiva e Samira Freire, Maiara Câmara e Melissa Bandeira. Bom, nós estruturamos a nossa apresentação nos quais falaremos sobre elementos da comunicação, sobre a psicologia da forma, ou Gestalt. Também achamos válido falar sobre o impacto das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano. Versamos a respeito também do design de interface e experiência do usuário. E, por fim, fazemos uma breve reflexão acerca da sedução das interfaces. E, para dar continuidade, eu passo a palavra para a Yatamira. Olá, bom dia. Eu fiquei com o tópico Elementos da Comunicação. Bom, para darmos início à nossa exposição, gostaríamos de falar um pouco sobre quais são os elementos fundamentais da comunicação e por que se comunicar é algo importante. Tendo em vista a necessidade do ser humano se expressar, receber e transmitir informações, mensagens e expressões de quem somos e de tudo que se encontra ao nosso entorno. Nós realizamos o processo de nos comunicarmos uns com os outros. Nesse processo, é fundamental existir a figura do emissor, aquele que irá transmitir uma informação, e de um receptor, aquele que irá receber a informação. Não obstante, o processo de comunicação também se constitui da mensagem a ser transmitida, sendo que a mesma precisa ser traduzida em signos ou códigos por meio de um canal, fazendo-se também indispensável a presença de um referencial, que seria o contexto ao qual aquela informação se refere. Ademais, inserido nesse procedimento de comunicar-se, existem também os elementos de ruído e feedback. O primeiro sendo tudo aquilo que impossibilita ou atrapalha na compreensão integral da mensagem a ser passada para os receptores. Como, por exemplo, quando estamos assistindo aula remota e o nosso vizinho liga o som alto, nos impossibilitando dessa maneira de termos uma audição completa das explanações do professor. Quanto ao segundo, o feedback, ele ocorre quando o receptor expressa sua reação à mensagem do emissor, sendo assim o processo reverso de comunicação. E com o advento da internet, surgiram várias e novas formas de comunicação, e os avanços não têm limites. A realidade de hoje nos mostra o quanto necessitamos da comunicação, porque estamos conectados a todos e a tudo. É a verdadeira constatação de que ambas, comunicação e tecnologia, influenciam em nossas vidas e nas nossas organizações em sociedade. Passo a palavra agora para Maiara. Olá, bom dia. Bom, Gestalt, ou psicologia da forma, como também pode ser denominada, ela se refere a estudar como o nosso cérebro percebe as formas e os estímulos visuais. Mas como o Gestalt é uma palavra de origem alemã, ela não vai ter uma tradução específica para o português. Mas a gente consegue descrever ela como algumas palavras, como padrão, totalidade, figura e forma. Essa teoria ela vai defender que a nossa percepção das coisas ela se dá de uma forma ao todo e de uma forma unificada, sem ser com pontos isolados. Ele vai abranger também como o comportamento da mente humana representa, faz a interpretação do que vai ser exposto, do que a gente vê. E essa psicologia da forma, ela vai ter como função explicar como a gente percebe as coisas, de que maneira a gente vai utilizar essa percepção. E, assim, por que a gente vê uma forma daquele jeito, por que a gente prefere aquela forma, por que aquilo atrai mais do que a outra, sabe? Então, como a nossa mente ela sempre vai ter também essa
busca pelo mais simples e pelo mais fácil, essa teoria ela vai dizer que a gente faz isso agrupando as imagens, juntando tudo para ficar mais fácil na nossa percepção. Então, a psicologia da forma ela vai basicamente auxiliar na compreensão da nossa percepção das coisas, né? Essa corrente de pensamento ela vai criar leis e princípios básicos, e dentre eles a gente pode citar alguns. A lei da proximidade. Essa lei ela vai dizer que os elementos próximos eles vão se agrupar e formar um grupo maior. Como a gente pode ver aqui na imagem, que tem grupinhos de círculos menores, né? Grupinhos que se juntaram, no caso. Próxima lei também pode ser a lei da boa continuidade, que diz respeito a pontos que são conectados ou por uma linha reta ou curva, para ser visto de uma maneira mais fluida e mais suave. E quando um elemento, desde o início, ele tem uma harmonização, uma harmonia do início ao fim, ele vai dizer que tem uma boa continuidade. Outra lei também é a lei da semelhança, que são os objetos similares que vão se agrupar entre si e formar um todo. Que essa semelhança pode ser tanto de forma, cor, textura, tamanho, não importa. E aqui a gente vê basicamente isso, que temos um agrupamento de colunas de quadrado, colunas de círculo. Então, isso é a lei da similaridade. Outro também é a lei do Feixe, que é a formação de unidades através da nossa percepção, já que o nosso cérebro ele vai interpretar de uma forma completa o que está incompleto, né? Vai ter aquela tendência de fechar os contornos que não estão fechados, fechar e colocar o que não tem, o que não mostra, né? Mas a gente tem essa tendência de fechá-los. E último, a gente tem a lei da unificação, que são quando os elementos iguais ou semelhantes são distribuídos de uma forma coerente e harmônica. E mesmo com a imagem bem abstrata, a gente tem uma fácil percepção, já que a gente vai fechar os espaços que estão vazios para compreender o que está sendo exposto, né? Agora eu passo a fala para a Cindy. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o impacto das tecnologias da informação e comunicação no cotidiano. Então, as tecnologias da informação e comunicação, ou as TICs, elas vêm se avançando e se desenvolvendo cada vez mais rápido, de uma forma muito acelerada. E isso impacta de uma forma tanto interna ou externa, profissional ou pessoal, na vida das pessoas. E é muito difícil a gente encontrar pessoas que não tenham tido um contato direto ou indireto com essas tecnologias, independente de sua classe social, do nível de escolaridade dela ou de onde ela mora. É importante ressaltar que a internet foi muito importante para o desenvolvimento e para a evolução das TICs. A gente tem um exemplo do celular, que ele foi inventado em 1973, e no começo ele era muito limitado, suas funções eram muito limitadas a somente fazer ligações e um pouquinho mais tarde enviar SMS, mensagens de textos. A partir dos anos 2000, com a evolução da internet junto com as TICs, ferramentas e aplicações elas foram criadas para serem aplicadas dentro desses celulares. Então, os celulares acabaram virando smartphones que agora sabem todos os nossos dados e toda a nossa vida. Então, isso acaba impactando de uma forma muito grande na nossa vida. Junto com os celulares, várias outras áreas também, elas sofreram esse impacto das tecnologias, como na educação, na política, na forma de se comunicar ou nas relações sociais. A comunicação, ela foi uma das mais impactadas pela tecnologia. Ela, junto com o celular, ampliou muitas formas de se comunicar, né? Expandiu. E nisso, a gente
consegue, antes que era somente por cartas ou pessoalmente, agora existem redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas que fazem com que deixe a gente mais próximo, mesmo estando longe, aumentando essa comunicação e essa relação social também. Então, redes sociais, e-mails, WhatsApp, Telegram, eles acabam impactando nessa forma de comunicação também. Falando um pouquinho sobre a educação e a política, que também sofreram esse impacto, a educação com os computadores e os notebooks dentro das escolas, auxiliando ali no desenvolvimento do aluno. E também a gente tem agora com o Google uma gama de pesquisa muito maior, que antes só podia ser encontrado nos livros. Na política, os eleitores e os políticos, eles também foram afetados, porque os eleitores agora eles podem dar a sua opinião, não somente pessoalmente, mas também em redes sociais. Os mais famosos são Twitter, Facebook e Instagram. E os políticos que estavam somente restritos a divulgar sua campanha em uma TV fechada, uma TV aberta, desculpa, com horário limitado e data marcada, agora eles podem também divulgar sua campanha em redes sociais e também outras formas de comunicação. Agora eu vou passar a palavra para Felipe. Oi, gente, bom dia. Então, ter sido comentada, outra pauta interessante que o nosso grupo resolveu trazer e que está intrinsecamente presente no nosso cotidiano é o design de interface e experiência de usuário. Apesar de ser um título ligeiramente complexo, as suas ferramentas elas estão disponíveis e não são impingidas até de uma forma sorrateira, eu diria. Para dar continuidade à nossa explanação, devemos primeiro conceituar, né, o que seria o design de interface. E nada mais é do que o desenvolvimento de projetos digitais interativos que devem priorizar a experiência do usuário em sua concepção. O que faz com que nós não tenhamos que reinventar a roda a cada novo projeto, e sim trabalhar com a ideia de que os sistemas eles já estão pré-concebidos, ou seja, auxilia na automatização das tarefas. Tudo deve ser construído e constituído para a satisfação do elemento humano. O uso dessas ferramentas ela proporciona uma maior qualidade aos sites, uma vez que dinamiza o desenvolvimento e permite uma maior atenção do design de interface e a experiência do usuário. O design de interface é, portanto, e deve, portanto, ser projetado de acordo com as necessidades do público e com o tipo de experiência que nós queremos proporcionar a esse público. Por isso que é essencial que, na hora de projetar uma interface, os designers procurem compreender bem o modelo mental do usuário que irá interagir com ela. Outra pauta interessante, um subtópico desse nosso tema, é a comunicabilidade e a engenharia semiótica. Proposta originalmente pela Clarice, uma mulher, como vocês estão vendo agora, ela é como uma abordagem semiótica. Nesse caso, a semiótica seria a ciência dos signos, que serve para a concepção de idiomas de interface do usuário. Essa engenharia semiótica, ela vê a interação entre o humano e o computador, também conhecida pela sigla HCI, como uma comunicação mediada pelo computador entre os designers e usuários em tempo de interação. O sistema ele fala em nome de seus criadores em vários tipos de conversa, especificando o tempo de design. E essas conversas, elas comunicam aos designers a compreensão de quem são os usuários, o que eles sabem, o que os usuários querem, o que precisam fazer, quais são suas formas preferidas ou do que. Tudo, né? O algoritmo compreende isso tudo. Essa mensagem dos designers para os usuários inclui até mesmo os idiomas interativos no qual esses usuários terão que se comunicar com o sistema a fim de atingir os seus objetivos específicos. Então, o processo é, na verdade, uma comunicação sobre a comunicação e a metacomunicação. Outro assunto interessante, que já foi tratado anteriormente, é o Gestalt, nessa interação entre o humano e o computador. Essa área, ela
traz a capacidade dos usuários de elaborar algum produto e é extremamente explorado por isso. Em particular, essa visão se mostra como um atributo fundamental. Mas por que que essa compreensão do Gestalt é importante para o desenvolvimento destes designs? Bom, é muito simples, é porque são princípios que influenciam na percepção e no comportamento que usuários terão diante de uma interface visual, como por exemplo da proximidade. Ou seja, os títulos que vocês podem ver na exibição do slide, eles são próximos aos campos para que sejam percebidos como uma coisa só. Bem como o princípio da similaridade. A gente percebe que esses campos eles têm a mesma função, mas o botão, apesar de ter uma forma semelhante, ela possui uma outra funcionalidade, já que seu visual é indiferente, é quase que subconsciente, né? Porque esses princípios psicológicos, eles influenciam a nossa percepção visual, permitindo que os designers direcionem a atenção dos usuários para os pontos específicos do foco, que vão levar a executar ações e criar mudanças comportamentais. Em um nível mais elevado, os princípios do Gestalt, eles ajudam a projetar os produtos que resolvem problemas e atendem às necessidades do usuário de maneira mais agradável e objetiva. Assim, a gente entende como os princípios do Gestalt fazem interação, né, com nós, que somos os usuários. E agora eu vou passar a palavra para a Mel para encerrar a nossa apresentação. Perdão, acontece, né, no ensino remoto. Bom, como toda história possui duas ou mais formas de ser contada, nós podemos considerar que até aqui o nosso grupo apresentou como que os desenvolvedores e os designers de TICs fazem uso dessas áreas de conhecimento, como a psicologia da forma, para aplicá-los na engenharia dos dispositivos tecnológicos. Ou seja, essa seria uma maneira bonita da gente perceber toda essa engrenagem. Mas nós gostaríamos de convidar vocês a conhecerem o outro lado dessa história. Por isso, nesse tópico, a sedução das interfaces, queremos dizer que as plataformas de comunicação digital, elas exercem poder de domínio sobre os usuários, porque um dos objetivos que elas possuem é fazer com que os usuários eles permaneçam o maior tempo possível navegando, pois os nossos dados são o que há de mais valioso no modelo de negócio dessas empresas de tecnologia. Google, Facebook e outras gigantes, elas lucram com anúncios direcionados, e esse direcionamento ele só é possível porque nós fornecemos nossos dados para essas empresas o tempo todo. E quanto mais horas um usuário ele passa conectado às suas redes sociais, mais informações detalhadas sobre hábitos, gostos e características de consumo ele acaba expondo. Então, cada clique, curtida, comentário e tempo passado olhando para uma imagem é guardado e é muito bem utilizado por essas companhias. As informações sobre os usuários, elas são, então, oferecidas a clientes que pagam milhões para mostrarem produtos ou ideias a públicos que já estão predispostos a se engajar com aquilo. E essa engrenagem, ela só funciona, no entanto, se os usuários eles se mantiverem conectados aos seus perfis e assim ficarem expostos ao máximo de anúncios, né? Por esse motivo, existem estratégias como o feed infinito, que ele vai permitir ao usuário percorrer uma linha do tempo sem fim, rolando a tela mais tempo que o necessário, com o objetivo de visualizar cada vez mais conteúdo, né? Às vezes, nem tão interessante assim, mas ok. E essa facilidade em encontrar fotos, vídeos e textos, ela pode alimentar uma compulsão, fazendo com que o usuário ele perca a noção de quanto tempo ele passou online. E esse modelo ele é muito utilizado pelas redes sociais como o Instagram, como o Facebook, o TikTok e assim por diante. Pois por trás de cada uma dessas redes sociais há 1000 designers que trabalharam nisso para torná-las mais viciantes. A rolagem infinita, ela faz com que os usuários percorram o conteúdo sem precisar clicar.
E se você não der tempo ao seu cérebro para alcançar os seus impulsos, vai simplesmente continuar rolando a tela de maneira que nunca chega ao fim das novidades e compartilhamentos ao qual está imerso, né? Aliado a isso, a gente também tem o botão de curtidas, que é conhecido nas suas variações também de coraçãozinho e joinha, cujo único motivo da sua existência é proporcionar essa sensação de prazer aos usuários. E uma pesquisa divulgada pela Start Digital afirma que, ao receber uma curtida nas redes sociais, o organismo ele libera uma dose de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer. Ainda segundo esse estudo, o prazer adquirido pelas interações recebidas nas redes sociais, ele pode ser associado à mesma sensação de quando a gente ganha dinheiro ou também quando a gente come chocolate. E, de acordo com esse estudo, quanto mais likes o usuário ele recebe, mais dopamina o corpo dele fica necessitado, criando um ciclo viciante no qual é necessário publicar mais fotos, mais conteúdo para ganhar mais curtidas. Os cientistas eles costumavam pensar que essa dopamina ela era responsável pelo prazer no cérebro, mas agora a gente sabe que, ao invés de gerar prazer, isso nos faz buscar por mais prazer, de acordo com a pesquisa. Pois uma vez que se sintam satisfeitos, as curtidas elas tornam a experiência de navegação mais prazerosa e a probabilidade do usuário permanecer por horas a fio navegando será maior. Mas e se ele se desconectar por algum motivo e em qualquer momento para fazer qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, ele vai receber no seu dispositivo tecnológico as notificações push, que elas mais frequentemente chegam no aparelho celular. E essa gentileza que o Tinder ele possui, assim, de informar uma nova mensagem recebida ou aquela notificação de curtida no Instagram do ou dos crushes, né, que a gente segue diariamente, ou até mesmo o sininho que você ativa no YouTube. Todas elas têm o objetivo de fazer com que o usuário ele retorne à navegação e permaneça fornecendo informações sobre si e consumindo mais publicidade direcionada. Porque por trás de todo o prazer que as pessoas sentem ao terem uma foto curtida, existe um produto sendo negociado ali. E como foi dito por um famoso jornalista americano, o Andrew Lewis, se você não está pagando por um produto, é sinal de que o produto é você. Nós ficamos por aqui, essas são as nossas referências e o nosso muito obrigada. Alguma dúvida, pessoal?